Boa noite, sejam todos bem-vindos. Só um instantinho que eu vou ligar a luz, que eu acabei esquecendo e vai escurecer. Aqui a gente faz ao vivo, com algumas falhas também. Sejam todos bem-vindos. Hoje eu, a Eliane e a Flávia vamos falar sobre a visão sistêmica do filme O Diário de Noah. A Eliane está entrando. Sejam todos bem-vindos. Oi, boa noite a todos que estão aqui e a todos que virão, né, durante a nossa live e depois também. Sejam todos bem-vindos. Que ela vai ficar gravada. Isso. Boa noite, Flávia. Boa noite. Boa noite. Boa noite. Tudo bem, meninas? Bem, tudo bem. Sejam todos bem-vindos. Hoje nós vamos trazer um olhar sistêmico dentro do filme O Diário de Noah e compartilha, curte, convida os amigos para assistir conosco, né? Participar. Eu sou Elaine de Moraes, consteladora, terapeuta holística. E as meninas também se divulguem. Eu sou Eliane, também consteladora familiar. Estou à disposição. E o autoconhecimento, que isso traz um grande aprendizado e um conhecimento interno de nós. E isso é muito bom. É a nossa própria história de vida que a gente vai aprendendo, a gente vai olhando e com carinho, acolhendo, né? Isso. Isso aí. Eu sou a Flávia, sou consteladora familiar também. E o nosso objetivo é sempre trazer esse olhar sistêmico para quem está nos assistindo, para que vocês tenham uma compreensão diferenciada sobre tudo que a vida vai nos proporcionando e para que a gente consiga olhar para isso de uma forma a aprender, a tirar sempre um proveito e sair mais fortalecido daquilo que a vida nos oferece. Interessante que os filmes mostram, assim, um aprendizado muito grande. Eu não tinha esse olhar quando eu assistia os filmes. Hoje, eu analisando os filmes, a gente vê que realmente tem filmes, né? Principalmente aqueles filmes também eu gosto, que tem a história real de vida, né? Eles trazem um aprendizado para a gente. E isso aí é fundamental, é muito bom. A gente vai aprendendo com a vida em todos os sentidos. E esse filme, ele é muito bonito. Ele é muito bonito. Interessante que quando eu comecei a assistir, logo que lançou ele, minha televisão travou. E eu não consegui. E ficou uma semana, não voltava, não assistia filme nenhum. Depois, quando eu fui voltar a assistir, eu achando que estava assistindo ele, estava assistindo um outro. Aí eu continuei. Mas eu retornei e voltei a ver desde o início, então aí eu compreendi muitas coisas ali durante o filme, né? Que realmente é uma história muito bonita. E conta de um rapaz, né? Um escritor famoso, ele se tornou famoso, mas que ele vivia sozinho, um vazio muito grande dentro dele, porque ele tinha deixado pai e mãe, né? E ele estava vivendo sozinho, e ele foi retornar às origens dele e compreender todo esse vazio, toda essa questão a partir do momento que a mãe morreu e ele teve que resgatar isso dentro dele, né? Essa história. E ele tinha, assim, interessante que os livros que ele escrevia, tinha romance que ele não terminava. E ali eu entendi que era a própria vida dele. Então ele não conseguia estar um fim no romance
porque a vida dele também, ele tinha algo ali para entender, para encerrar ali, né? Para olhar para aquilo, né? E durante o filme, até o final, aí foi se encaixando, né? As partes ali, até ele chegar ele se preencher de toda aquela questão vazio de pai, de mãe, por causa da partida do próprio irmão, né? E uma coisa interessante também, que a gente, assim, a gente não se apega só com os laços familiares, né? Ali tinha uma babá que também estava buscando a mãe, né? Porque a mãe biológica, a filha, aliás, a filha dessa babá, né? E a babá, quem que era? Ela não sabia que era a babá desse rapaz, desse escritor. E a partir do momento que ela foi ter a filha, né? Ela saiu da casa deles e aí o pai dele, diante de toda aquela situação, não conseguiu manter ali a família e se afastou da família. E isso acontece na realidade com as famílias também. Mas a gente vai trazendo, vamos trazendo, eu fui já lá para o final, mas vamos começar certinho. Então, Eliane, eu acho que você falou uma coisa bem legal, porque a gente começa a ver todos os filmes com uma perspectiva diferente. É muito interessante isso, e vai virando um hábito mesmo. A gente começa a conectar tudo e ter um olhar diferenciado, e vai buscando as explicações para as coisas e as justificativas, e isso é muito envolvente. E aqui nesse filme eu destaco assim duas ações. Na verdade, é quando você tem ali a interseção, né, da família dele, do Jack, com a família da menina, da babá. As duas famílias passam por uma situação bem delicada, porque uma delas está perdendo um filho e a outra é uma menina muito jovem, que está grávida, e os pais a colocam para fora de casa. Então, naquela família, ela encontra o amparo para poder seguir com a gestação. E a família, no início, quando ela vai para lá, ainda tem os dois filhos, mas depois acontece um acidente e ela perde esse filho e ela consegue, a família perde uma das crianças, né? E ali acontece o envolvimento. As duas pessoas com muitas necessidades, tanto a babá precisando de um apoio de uma família e a família precisando de alguém que conseguisse organizar aquela situação no momento de muita dor, né? E depois de 30 anos, mais de 30 anos, aqueles dois se reencontram para de novo trazer ali um desenlace para aquela situação que ficou estagnada durante tanto tempo. E foi como você falou, ele não ia para frente e ela, moça, filha da babá, também não ia para frente, por motivos diferentes, mas todos dois buscando ali as suas origens, para que pudessem ter força para finalmente seguir. Porque nesse caminho ficou muita coisa incompleta, né? Foi como você disse. Muita coisa que eles iam buscando em outras pessoas, mas não conseguiam um impulso para ter uma vida plena. E os dois tinham aquele vazio existencial. Ela também. Enquanto ela não buscou a origem dela, ela não conseguia dar sentido em nada na vida dela. E ela relata isso aí no filme. E ele também não conseguia ter relacionamento, nenhum relacionamento ali firme, porque por causa de toda essa questão. Deixar um pouco a Elaine também falar. Sabe o que mais me chamou a atenção no filme foi o número 3883, que provavelmente seja a idade dele, né? A casa, na caixa de correio, o número estava invertido. E foi ali um ponto assim, bem forte para mim, que me chamou muito a atenção. E provavelmente essa data também tenha relevância, né, na vida deles, porque se fechou um ciclo, né? Nós não percebemos os ciclos da nossa vida, que nós precisamos retornar por muitas vezes a algum lugar. E eu, agora 19 de novembro, depois de 33 anos, eu retornei a um lugar onde eu tive que ir, porque era um ritual da igreja, e naquele dia meu tio faleceu. Então eu estava lá naquele local
33 anos. E ali, 19 de novembro desse ano passado, eu tive que retornar. E foi tudo tão automático, sem pensar, sem imaginar, mas durante a semana eu já tinha colocado algo para a mãe desse sentimento. Quando eu retorno lá, vem muito mais clareza, né? Porque a partir do momento que eu pude me desligar também, por não ter podido me despedir. E no caso deles, ambos voltam no mesmo momento, né? Isso que foi interessante, porque eles chegam na casa juntos. Já mostra um sinal que algo ia acontecer para eles juntos também. Porque a conexão deles não vinha de hoje, vinha de muito além, né? Enquanto ela estava na barriga da mãe, enquanto a mãe contava histórias para ele, e aonde ela mantinha o equilíbrio na família também, né? Porque a partir do momento que ela foi seguir o fluxo da vida dela, a família também se desmanchou, né? Eles não conseguiram mais segurar as pontas. É bem legal você ter falado dessa questão dos números, porque cada uma consegue observar uma coisa diferente. Eu não tinha observado isso do número 83, isso realmente não me chamou a atenção. Mas a questão da época do Natal que ficou muito marcante, porque aliás, as duas ações têm um desfecho no Natal. Porque tanto o menino morre na época do Natal, porque justamente ele vai colocar um enfeite na árvore e acaba sofrendo um acidente, e a filha da babá acaba nascendo também na época do Natal, porque ela inclusive comemora o aniversário ali naqueles dias, né? E aí tem toda essa história do enfeite ter sido a causa de tanta tristeza, e depois ele vai à casa do pai, e o pai diz que tem umas luzinhas de Natal que ele nem sabe se funcionam mais, porque estão guardadas há muito tempo, né? Esperando a visita do filho. E a árvore foi responsável pela queda, né? Responsável, né? Foi porque ele subiu na árvore que ele caiu, e o pai planta de novo um pinheiro, esperando o dia que o filho vai lá visitá-lo. E aí tudo isso vai se desenrolando até que ele finalmente acende a árvore de Natal, acende os enfeites, e eles têm aquele momento ali da família reunida novamente. Então é como se eles fechassem aquele ciclo, né? Porque um faleceu por causa do enfeite, e eu imagino que durante todos esses anos tenha sido uma época muito difícil de Natal, tanto que o Jack ia passar o Natal sozinho com a cachorrinha dele, e aí acaba que isso se resolve, isso fecha no Natal. Então, depois de quantas décadas, de quantos natais, finalmente eles conseguem a filha encontrar o destino da sua mãe e o filho também reencontrar o seu pai e finalmente voltar a ter ali um Natal feliz, harmônico e, enfim, poder comemorar. Isso foi muito marcante para mim, a data do Natal. Mas esse 83 e 38 foi legal você ter Eu falado. também não tinha, os números também não notei. Mas interessante que depois que o filho, ele ficou 20 anos afastado da mãe e mais de 30 do pai. E a mãe, a partir daí, começou a acumular um monte de objetos. E esse acumular é aquele vazio também que ela se encontrava, o que ela preenchia? Com esse acúmulo de coisas, né? Porque a casa, quando ele abriu a casa da mãe, estava um acúmulo de objetos lá que foi difícil para ele limpar tudo aquilo lá. Outra coisa interessante que o pai se culpou porque o pinheiro, né, o filho, ele preparou tudo aquele pinheiro para o filho que gostava de enfeitar, colocar a última luzinha, né, lá no alto mesmo, e ele escorregou e caiu, e a partir daí ele cortou aquele pinheiro. Mas, olhando por um outro lado, pelo olhar sistêmico, essa criança, não é o pai, ele se sentiu culpado dessa ação, mas essa criança, ela já estava fazendo um movimento ali de olhando para alguém que já partiu, porque ele gostava muito. A pessoa, quando ela é uma pessoa assim, que ela se envolve com movimentos que traz risco para ela, é um ato já de praticamente suicídio, que ela até está olhando para alguém que partiu e ela fazendo um movimento quase que de lealdade para essa pessoa. E essa criança, olhando pelo
olhar sistêmico, ela já estava destinada a isso daí também, né? É interessante isso daí. E aí, quando a babá foi para ter a criança, a filha, né, que depois se uniu com o rapaz para buscar a origem dela, conhecer a mãe, porque ela queria saber se essa mãe amava ela ou não. Por que que essa mãe entregou ela, né? Então, fica esses pontos de interrogação para aquelas crianças que são adotadas. Será que meu pai e minha mãe, né? Por que que me entregaram? Por que que não ficou comigo? E ela tinha esse vazio existencial dentro dela, que ela falava que ela era indecisa para situações. Ela estava ali buscando um emprego, mas não sabia se era aquilo. Ela não sabia se ela queria casar ou não com o rapaz queria, né, oficializar né, ali o casamento, marcar toda a data, e ela estava muito indecisa. Então, é tudo por causa dessa questão. Então, ela teve que sair, partir para buscar a origem dela, para saber realmente, minha mãe, será que gostava de mim ou não, né? E é muito bonito. E uma coisa, eu não sei se vocês prestaram atenção, tem uma frase que ele falou duas vezes, essa frase que me marcou muito. Vocês sabem qual que é? Da recompensa para os corajosos. O universo recompensa os corajosos. Os corajosos. Porque a vizinha, né, ela se achava velha para buscar um relacionamento e ele ajudou e em seguida foi muito rápido. Então isso marcou para ele também. Foi tão grande esse marco que ele estava indeciso também. Vou buscar meu pai, será que meu pai vai me receber? A questão era, será que meu pai vai me receber de todos esses anos que eu fiquei longe dele, afastado? E aí, ele se colocava como ele não queria ir ver o pai, né? Porque o pai se afastou. Então, o pai era culpado de toda aquela situação, até a morte da mãe. Mas, enfim, aí ela foi o ponto-chave para ir, porque o pai sabia a questão da mãe dela, né? O pai tinha, sabia, ela achava que o pai dele, né, conseguiria o interesse da mãe dela. E foram, até que ele falou pela segunda vez, eu decidiu na última hora de ir, porque ele falou assim, o universo recompensa os corajosos. Então ele foi decidido e aí ele ficou sabendo que o pai buscava ele, saber dele através de cartas, mas a mãe nunca mostrou as cartas também. Né? Sabe que eu vejo também, muitos de nós temos os pais, né? E nós não vamos até nossos pais. Nós não tentamos um abraço, porque ele nunca me abraçou, mas hoje eu tendo consciência, eu tenho que procurar um abraço. E fazendo esse movimento de ir até o pai, eu recebo tudo que ele tem para me dar. E ali o medo dele era esse, como que eu seria recebido pelo meu pai? Mas muitos de nós temos os pais que moram às vezes na mesma cidade, até os visitamos, mas não nos colocamos pequenos diante deles, né? De poder se achegar, se aconchegar em seus braços. Eu vejo assim, né, pelo meu pai. Ele nunca foi de demonstrar carinho, mas do jeito dele, ele sempre foi carinhoso. Tipo, eu não preciso mostrar que os outros vejam, mas você é amado. Do meu jeito, eu te amo. Então, nós como filhos, precisamos dar esse passo. Porque hoje nós temos conhecimento. A partir do momento que você vê uma live dessa, você também tem conhecimento, né? Então, é importante nós irmos também de encontro. Porque a vida passa muito rápido para nós. E às vezes aquele abraço que eu queria ter dado, seja tarde. Então eu tenho que dar enquanto estou a caminho, né? Nessa caminhada. E eu acho
bem legal essa situação também, que tanto o pai quanto a mãe, que a princípio foram muito criticados pelos filhos, porque eles não entendiam a atitude, né, da filha ter sido adotada e o pai também ter ido viajar, ter saído de casa e ter largado ele lá. Mas com o tempo a gente percebe a atitude dos dois e que havia muito amor, sim. Os dois fizeram o melhor que eles puderam. A mãe, porque ela estava numa situação muito difícil, gestando uma criança sem apoio de ninguém e muito nova, pelo que a gente pôde perceber, e ela tinha um amor enorme por aquela criança, tanto que ela escreveu o diário e ela esperava que um dia a criança pudesse ter acesso àquele diário. Ela deu um nome para a criança, ela tinha por aquela criança muito amor. E ela desejava que a criança fosse muito feliz. Então ela fez o melhor que ela pôde, o melhor possível com as condições que ela tinha. E o pai, a mesma coisa, porque o pai tem aí uma questão da lealdade sistêmica muito grande da família, porque a gente aprende isso e a gente vê muitos exemplos. Quando acontece alguma coisa inesperada, um membro da família parte, morre, o que acontece com os outros? Pode acontecer daquela família acabar se desintegrando. Por quê? Por lealdade. Eles imaginam que já que o outro foi e não teve o direito de ser feliz, quem ficou também não pode ser feliz. Tem que mostrar que também está sofrendo, que também não conseguiu ter sucesso na vida. E ali naquele núcleo a gente percebe exatamente isso. Houve uma total dissociação. O pai se sentiu culpado porque ele achava depois que poderia ter impedido que o filho subisse na árvore porque estava escorregando, porque teve uma tempestade de gelo. Então ele acabou saindo dali por culpa, ele se sentiu culpado e não conseguiu conviver com aquilo. Ao mesmo tempo, ele pode ter imaginado que ele era um risco para o filho que ficou, porque já que ele não conseguiu ser um pai protetor, tomar conta de um filho, por que ele conseguiria tomar conta do outro? E aí ele acaba se afastando daquele núcleo, mas em nenhum momento ele quebra o vínculo com o filho, porque como a Eliane falou, ele escreveu várias cartas, mas que acabaram não chegando até o filho porque a mãe não deixou. Esse casal se separou, enfim, a família toda acabou cada um indo para um lado e ninguém conseguiu ser plenamente feliz. Essa questão da carta é uma curiosidade, porque ele acaba virando um escritor, então um movimento de comunicação interrompido, mas que depois ele faz disso o meio de vida dele e ele obtém muito sucesso. Inclusive tomando algumas pessoas que ele conheceu como personagens dos seus filmes. Porque a própria vizinha falou, eu conheço algumas dessas pessoas, né? A gente conviveu com elas. Então, tudo serviu de base para que ele tivesse sucesso, escrevesse a história dele, nada em vão. A gente tem que conseguir tirar o melhor possível mesmo na dificuldade. Foi o que ele conseguiu fazer, da maneira Interessante também que a babá, né, ela foi expulsa de casa por causa de uma crença religiosa também, porque o que falaram para ela, né? Os pais dela falou, Deus desaprova isso, desaprova a gravidez, né? Fora de um casamento. Então aí entra outra crença, né? A parte da religião aí. E Deus não desaprova nada. Deus não é esse que castiga. Ele não castiga ninguém, né? Deus de amor. Sim. E, no entanto, ela teve a filha, né? Foi um ato de amor. E ela escreveu um diário da vida até o momento da filha nascer. Ali ela interrompeu. Então, aí eu vejo essa frase que eu coloquei, né? O universo, como que é mesmo? O universo recompensa os corajosos. Recompensa. E é isso mesmo, né? Ela teve a história dela, nem precisou ir atrás da mãe, né? Conhecer a mãe. Depois o próprio diário ali, ela já teve todo o relato que ela queria, toda a história dela que ela queria. Mas ele foi, né? Ele foi atrás da babá. Muito, muito lindo o filme. É muito lindo mesmo. Tem uma parte também, uma frase que ele fala para Raquel, né, para a menina, que na verdade ele não tem um relacionamento porque ele não era o que as namoradas esperavam dele, né? E aí ela fala assim, mas será que é isso mesmo? Ou será que elas não eram o que você esperava?
E depois eu fiquei pensando também nessa questão. Será que ele, com essa frase, eu não era o que elas esperavam, ele não projeta nas namoradas o que ele imaginava dos próprios pais? Por quê? O irmão que morreu era o irmão brincalhão, o irmão alegre, aquele irmão mais moleque. E ele, pelo que a gente percebe, era uma criança mais tímida, uma criança mais delicada, uma criança mais introspectiva. Então, na cabeça dele, ele pode ter pensado, porque ele era o filho preferido, ele era o filho especial. Talvez ele não se julgasse tão especial. Ele achasse que não era o merecedor de ter continuado na vida. O irmão, sim, era uma criança muito mais brilhante, muito mais, né, comunicativa. Então, ele pode ter projetado isso nos relacionamentos. Mas era uma coisa da cabeça dele. Isso eu parei muito para pensar, porque eu achei muito interessante. Porque ele era um cara rico, um cara bonito. Como assim não era o que elas esperavam dele? Todas as mulheres davam em cima dele. A gente vê isso no início do filme. E ele fala, não, eu vou passar o Natal com o meu amor. E quem era o amor? Era a cadela, né? A cachorrinha dele. Não era uma mulher. Inversão Então tem aí de ordem. uma projeção total. Faz E todo quando ele sentido. projeta isso também, eu percebo que ele se coloca, eu vou ser igual ao meu pai, a hora que vocês menos pensam, eu abandono vocês. Porque, de alguma maneira, um ciclo Exatamente. não se fechou. Então, está todo um sistema aberto para que novas repetições aconteçam. Isso. E ele usava o relógio do pai, também é um dado importante. Na verdade, o pai estava sempre com ele ali. E o relógio, que é algo que controla o tempo. Então, ele tinha aquilo ali com ele todo o tempo, durante toda a vida dele. Apesar dele renegar o pai, ele tinha um pedaço do pai com ele durante todo esse período, né? Sim. Muito interessante. São pequenos detalhes que, se a gente não tivesse esse olhar, Passaria certamente batido. passaria. E a mãe, né, com a perda desse filho, ela não conseguiu seguir adiante, né? Ela se trancou e ela tentou manter a casa, o ambiente da forma como sempre foi, sem mexer em nada, apenas acumulando mais coisas, tentando preencher um vazio que ficou na casa, né? E esse vazio não é preenchido com coisas. Para poder preencher um vazio, eu preciso olhar para essa dor, eu preciso mexer na ferida. Porque enquanto eu não mexo, eu não ressignifico o que aconteceu, ela vai estar latente por toda a eternidade. Né? E isso a gente vê nas constelações, nos lutos, porque eu devo sentir saudade, eu devo sentir tristeza, mas isso não pode me provocar dor. A partir do momento que tudo isso está só me causando dor e sofrimento, tem que ser olhado. É necessário olhar. Porque uma morte de um filho não vai ser assim para resolver. Vai ficar uma lacuna para o resto da vida. Mas eu tenho que olhar para outras situações, né? E, no entanto, o pai, ele até queria levar o filho com ele quando se separou. Mas ele falou assim, não, a tua mãe vai precisar de você. Ela vai precisar mais de você do que eu. Então, ele como, olha, um ato de amor, né? E ele falou para o filho, eu não te abandonei. Simplesmente, eu senti que ela necessitava de você, porque ela era mais fraca. É assim, metaforicamente, como, né? A mulher necessita, né? Do filho homem. Então, aí ele foi trazendo depois para o filho todas essas questões. E isso foi refletindo dentro do filho, né? E aí ele viu quanto o pai, né, o amava, quanto o pai amava ele. E o tanto de tempo que ele deixou, né, para resgatar todo esse amor. Para ir, precisou a mãe partir também, para ele ir para a história dele. Eu acho que foi um dos natais mais significantes na vida dele, foi esse Natal. Porque ali ele realmente ele fechou o ciclo. E ali ele
pôde, dali para frente, fazer os romances dele e tá um final feliz ali, né, nos romances, nos livros dele. E a situação só se resolveu, tanto dele quanto da Raquel, quando eles voltaram para o lugar de origem. Não adiantou ele fugir, não adiantou ele sair daquele lugar, porque a solução estava justamente onde tudo aconteceu, onde tudo começou. Então, quando eles encontraram o lugar, a família, quando eles buscaram a sua origem, eles conseguiram resolver tudo que estava ali pendente durante todo esse período da vida deles. E a questão também do relacionamento dela, porque ela deixa isso muito claro. Ela não sabia se gostava dele. Na verdade, ela até sabia que ela não tinha por ele um grande afeto, mas tanto que ela ficava em dúvida várias vezes se levava ou não esse noivado adiante. Mas ela gostava da segurança que ele trazia para ela. Então, ela precisava sentir ter um porto seguro, encontrar em alguém, não um amor. O que ela queria era segurança, coisa que ela provavelmente não teve. Mesmo sendo muito amada pelos pais adotivos, ela queria se sentir amada, queria se sentir valorizada e ter ali uma confiança, coisa que ela, desde o início, não teve pela própria mãe, porque ela não compreendia o porquê desse abandono. Então, à medida que ela conseguiu resolver tudo isso, ela optou, fica subentendido no filme, por sair dessa relação de segurança, de confiança e partir realmente para viver um amor com todos os riscos, com todos os benefícios, com todas as dúvidas que está incluído aí. E foi uma mudança bem significativa. E uma outra observação também, não sei se vocês repararam, mas durante o filme, como ela foi mudando, como na questão do feminino dela, como ela foi se tornando mais bonita, mais vaidosa, começou a usar o vestido. Ela teve ali uma evolução em termos de beleza, de cuidados com a aparência dela durante todo o filme. No início ela aparece ali até meio como um menino, né, de calça jeans, casaco e tal. E aí depois ela vai também dando toda uma atenção para essa questão da feminilidade. Sabe o que eu achei dela. legal? Perdão, Falar, Elaine. na saída do restaurante, ele pega ela pelos ombros, né, que ela tá no masculino, e passa ela pra cá e vem e se posiciona, tipo, aqui você tá segura, aqui quem cuida sou eu, né? Então, ele resolveu pagar a conta, que era aquela coisa de dividir, por quê? Pela insegurança. Porque olha como a nossa mente cria. Então, ele era escritor e ele não podia ter sucesso, né? A nossa mente faz um monte de coisas. E a partir do momento que ela descobre que ele pagou a conta e quando ela vai pesquisar sobre ele, descobre tudo, né? E mais um pouco, porque inventam também. Quem está na mídia recebe uma atenção muito maior. Mas ele tinha sucesso garantido, tanto que era estampado em outdoor, em ônibus, né? Ele estava como uma figura principal, principalmente na cidade dele, né? Que era onde ele voltou. Que o ônibus da cidade estava todo caracterizado com a imagem dele. Então, ela estava tão em busca da família, da mãe, que talvez aquele ônibus pode ter passado 10 vezes na frente dela e ela não ia notar ele, né? Então, é um olhar diferenciado mesmo. Tanto na postura dele, de quem tomou a vida por completo dos pais. Porque tinha sucesso, conseguiu sair de casa, né? Porque quando eu estou na figura fragilizada, eu não saio de casa. A partir do momento que eu vou para o mundo, e ele foi para outro país, né? Então, olha quanta coisa. Tipo, eu não estudei, mas eu tenho sucesso, né? Porque pergunto que faculdade ele fez, ele disse nenhuma, né? Mas ele foi para a vida, ele teve sucesso de maneira igual como qualquer outro que teria ter estudado. Por quê? Porque essa força do pai e da mãe, mesmo que ele não sabia que existia, os pais estavam projetando para ele, né? A partir do momento que eu fico olhando para os meus filhos, dizendo, né? Fiquem embaixo da asa da mãe, fiquem aqui, tá mais seguro. Eles precisam ir para a vida. Eles precisam seguir o mundo deles, né? Porque nós criamos coisas na nossa cabeça também e achamos que tem que ser tudo aquela risca, né? A partir do momento que eu libero, o fluxo segue. Porque tudo é um fluxo, né? Sim. E ela mexeu, desde o primeiro momento, ela mexeu com ele. É interessante
é esse resgate entre as duas famílias ali, que precisava dar um fecho final para a vida deles. E quer dizer, interessante que veio para a origem após tratar esse desfecho, né, de tudo aquilo que ficou para trás. Então, esse resgate, tanto dele como dela, né, que ali se uniu as famílias, e eles não sabiam. Muito bonito. E você falou da frase do universo, mas eu também separei uma outra frase que ela fala, né? O tempo cura todas as feridas. E a gente sabe que não cura. Inclusive, a gente, com todo esse estudo, né, o olhar sistêmico, a gente sabe que, na verdade, se a gente não parar para olhar tudo o que aconteceu, a disfunção, os excluídos, se isso não for visto em algum momento, isso não vai ser curado. Ele vai só passando de geração em geração, às vezes vai até piorando. Mas a cura, ela só acontece quando as coisas são vistas, são enfrentadas, como aconteceu no filme. A partir do momento em que ele parou, foi lá, teve que ver a mãe, foi forçado a isso, porque ele estava muito tempo sem ver a mãe, nem tinha ido no velório. Mas a partir do momento em que ele foi chamado e precisou cuidar da casa, do inventário, ele não tinha escolha. Então ele foi colocado diante desse desafio. E depois, diante do desafio de reencontrar o pai, de voltar à sua casa, de voltar à sua cidade, quando ele para integrar isso à vida dele, entender que isso fez parte, não tem como ele excluir o pai, a mãe, não, isso é ele, todos eles estão dentro dele, aí, como a Elaine falou, as coisas voltaram a fluir. Então, eu achei isso muito legal. Não cura, a gente tem que buscar essa cura. Muitas vezes, dependendo da situação, pode ser que fique ali amortecido, que você consiga amenizar. Mas tem que parar, tem que olhar, por mais que doa no primeiro momento, como aconteceu com ele, depois o resultado foi muito melhor, né? Ele teve uma vida que a gente imagina que dali para frente as coisas começaram a acontecer para ele e para ela, os dois. As coisas não se curam automaticamente. A gente tem que ter essa preocupação e esse olhar sistêmico que sempre mostra isso para a gente. Porque o que a gente vive hoje, talvez um problema, uma disfunção, uma dificuldade, não começou na gente. Muitas vezes já começou lá atrás e a gente está apenas repetindo. E se não pararmos para olhar isso agora, também passaremos para os nossos filhos. Então, achei muito interessante essa frase, que não é verdade, o tempo não. Isso, não eu também tinha tinha olhado para essa frase, eu tinha notado ela, realmente eu tinha colocado também, não cura, a gente realmente, eu concordo plenamente com você, e aquilo fica ali, batendo insistentemente, quando você começa a olhar para aquilo, mas você ainda não acha a solução, mas você está a caminho, ali, o universo ele já está preparando algo para você. Muitas vezes você não tem tão claro a solução, mas você está olhando para aquilo. E quando você foca naquilo, vem, as respostas vêm. De um jeito ou de outro, eu falo que é realmente recompensa. Né? Aqui é usado o universo recompensa corajosos. Deus recompensa aquele que procura. Realmente, eu concordo. Isso acontece. É preciso ter coragem para resolver o passado, né? Tem resolver suas questões. Porque quando eu olho, vem acontecendo coisas na nossa família de geração em geração e ninguém olha, né? A partir do momento que eu, a Flávia e a Eliane já estamos no caminho, porque nós é como se entrasse os salvadores da família, porque nós queremos olhar para um todo. E a partir desse momento eu vou liberar meus netos, vou liberar meus irmãos, né? Meus sobrinhos, porque de alguma maneira a nossa árvore genealógica se estende a muito mais que só a mim. Eu sou uma centelha de tudo o restante. A partir do momento que eu me curo, as outras células também passam a ser curadas de alguma maneira. Nem todos percebem, mas o movimento é maravilhoso. Hoje, sim, eu digo por mim que eu estou num estado de graça. E olha que aconteceu coisas à tarde assim, mais difíceis, mas é um sentimento tão gostoso, porque a partir do momento que você começa a olhar e você vê que as pessoas que estão próximas se conectam novamente a você, com calma, com uma fala mansa,
traz muita paz, muito amor, mais ainda, né? Porque você vê que está valendo a pena, né? Quando os clientes dizem, né, Laine, as coisas aqui em casa mudaram. Ontem eu recebi um áudio assim que me emocionei e arrepiava dos pés à cabeça, assim, porque ela disse assim, nunca imaginei que ele ia fazer isso, porque fazia anos que nem falava com a minha mãe, né? Falando do marido. Então, vale muito a pena, muito, muito mesmo, sim, que não importa a quantidade, mas sim o que vem por trás, né, através de uma mensagem, de alguma coisa, que toca a gente e nos deixa tão bem, porque eu, a Eliane, a Flávia, nós temos um propósito, não estamos aqui só de passagem, e nem você que está aí assistindo não está só de passagem, né? E olhar com esse olhar sistêmico é importante, porque um filme passa a ser diferente, a vida, uma conversa com uma amiga, você começa a perceber, na verdade, se vira uma analista, né? Porque você começa a analisar tudo. Mas faz parte do conhecimento que vem junto, né? E nem sempre também as coisas não acontecem assim, é um milagre. Acontece tudo do jeito que a gente quer, não. Às vezes a gente tem que encarar situações difíceis e as coisas não ocorrem como a gente queria, mas a gente tem que aceitar, né? Aceitar, olhar de uma outra forma, porque o que isso quer dizer, né? O que essa situação quer me trazer, né? Então, não só olhar negativo para todas as situações que acontecem, porque a gente está todos conectados, né? Ontem, interessante, eu vi uma teia de aranha enorme, e a aranha bem no meio, com as pernas toda esticada. Eu queria tirar foto, mas estava muito claro. Gente, era lindo. Eu vi assim, parecia que ela queria agarrar todas aquelas linhas, né? E ela estava esticadona lá. Então, é nós, né? O universo é isso, né? E nós estamos ligados por essa linha. É uma linha invisível, mas estamos conectados, né? Todos. Então, por que a gente tem que ficar... Hoje eu vejo diferente, não fico criticando. Ainda recai em muitas crenças, recai. Mas a gente olha de uma outra forma depois. Se recaiu, pô, por que eu fiz isso? Então, esse autoexame de consciência que a gente passa a ter por todas essas questões na nossa vida. Eu tenho uma professora que diz assim, que a cura vem onde começou tudo a desgraceira. Ela fala bem desse jeito, né? Porque o que você tem que olhar? Tem que olhar lá para o passado. Que eu olho, eu reverencio a minha ancestralidade, de lá vai vir a cura. Porque nós, como terapeutas hoje, se fosse alguns séculos atrás, nós estava tudo na fogueira. Tudo na época da Inquisição, tudo para fogueira, né? E não tem nada mágico. É mágico a forma que a gente diz assim, pelos movimentos que acontecem. Porque é lindo. É um processo assim, como se fosse uma magia mesmo, como se fosse, mas não é. Não tem nada a ver com magia, tem a ver com campo mórfico. É uma conexão com os encarnados e desencarnados por gerações. A partir do momento que eu me pego a olhar para isso, eu vou liberar todos. Pense, os meus ancestrais poder descansar em paz, né? Vamos usar essa palavra. Que a vida aqui está dando certo dessa maneira. Que lá atrás, se alguém foi queimada, aqui não precisa ter medo, né? Se lá atrás teve o que teve, para que hoje nós tenhamos a liberdade de divulgar, de falar para pessoas do mundo inteiro, não importa de onde seja. E podemos falar de uma forma muito amorosa, que chegue a todos. Então, olhar esse olhar sistêmico para a vida, não é só filme, não é só novela, é olhar a vida, olhar o todo, é olhar quando você acorda, os sinais que começam a aparecer, né? Porque tudo é um sinal para algo.
Hoje o dia vai ser... E o que eu trago, né? Hoje o dia vai ser puxado, se prepare. Você já mantrou algo para que teu dia seja puxado. Então, acorde de manhã agradecendo, abençoando o seu dia e dizendo que o dia vai ser maravilhoso. Seu dia vai ser maravilhoso, vai ser próspero. Né? Tudo depende do modo como eu começo o meu dia. Bateu o pé na cama, agradece, não xinga. Porque a partir daí você vai criando novos meios de se comunicar com o universo também, né? A recompensa vai ser muito maior. Tem uma frase também muito legal, que é: o universo cuida de você da mesma maneira que você cuida dele. Então, é exatamente o que você falou. Tudo que você coloca para o universo, toda energia, então tem que estar no nível mais alto possível para que ele possa te retribuir, porque a gente cria aquele campo, né, ao nosso redor. Então, é a necessidade de não deixar a energia baixar, mesmo quando a gente está em um momento difícil, tentar manter assim uma positividade, acreditar que as coisas vão melhorar, que aquilo é um período, mas que a gente tem uma força dentro da gente que vai fazer com que a gente supere e que amanhã a gente vai apenas olhar para cá, para o hoje e entender que foi uma maneira da gente aprender, uma forma de tirar ali algum ensinamento para a gente sair mais fortalecido ainda para uma vida mais tranquila. É assim, às vezes é difícil, mas em alguns momentos foi como você falou, mesmo que a gente saiba, é lógico que somos humanos, em vários momentos a gente se deixa levar ali por uma angústia, por uma raiva, por uma incompreensão da vida, mas a grande vantagem é poder sair o mais rápido possível desse momento. A gente parar e falar, poxa, não, o que eu estou fazendo aqui? Não é assim. E aí você sobe e desce, você vai embora, sai daquele looping ali. Mas é normal, a gente cai, a gente levanta. A única diferença é que a gente consegue se levantar mais rapidamente, né? Não fica o tempo inteiro naquele momento de baixo astral. Mas é um eterno É como um aprendizado. eletrocardiograma, né? Se não tiver altos e baixos, morre. Chegou no linear, não e tá foi, vivo. né? Exatamente. E realmente tem que ter os baixos É isso aí. para que a vida nos impulsione para ir para frente. Ou você vai para frente ou você vai para trás, né? Tem os dois lados. Então a gente tem que olhar o bom e o ruim, o certo e o errado, o não e o sim. Então é olhar o amplo, né? E parar de julgar aquele lá atrás que cometeu atos injustos, né? Nossos ancestrais mesmo, né? Não criticar mais eles. A gente não sabe o que cada um tem dentro de si, o que tinha de sentimento, o que aconteceu ali naquele momento. Ninguém sabe. Ninguém sabe o que acontece com o outro. E muitas vezes eu não sei. Verdade, né? Muitas vezes eu não sei o que acontece comigo. Eu estou buscando o meu eu, que eu nem me conheço. Agora, como que se a gente já começar por aí, olhar primeiro para a gente, que sentimento é esse? Da onde que veio? Começar a questionar você, né? Por que você se ofendeu pela palavra do outro? Né? E por que o outro, né? Então, você parar de julgar o outro e olhar mais para si. Então, aí você vai já se melhorando. Aos poucos, você já vai começar a mudar a sua mente, o seu modo de perceber as situações ao seu redor. Mas é constante. E o filme é um exemplo. O filme é um exemplo claro disso, né? Quanto julgamento por todas as partes. E no final, quando eles pararam para entender a situação, não era nada daquilo, né? Quantas percepções erradas que eles tiveram, né? E foram décadas de julgamento. Quando eles se colocaram diante da situação, eles finalmente entenderam. Então parece um filme que não faz muito sentido na nossa vida, mas faz total sentido. Se a mensagem é essa, sabe quando eu li né? O título, a história de Noel, né? Para mim era a história do Papai Noel. E eu adoro o filme de Papai Noel. E esse eu não consegui assistir antes do Natal. Olha como é interessante. Eu só consegui assistir agora, domingo. Eu comecei domingo, ontem eu assisti.
Domingo eu assisti de novo à noite. Eu assisti 3 vezes ele. Por quê? Ontem a Eliane me pediu. Ah, é aquele filme. Eu falei, Eliane, deu um apagão, assisti o filme. É algo sistêmico? Provavelmente, porque eu esperava quem? Eu esperava o Papai Noel. Talvez eu era aquele menino que caiu da árvore, que estava à espera do Papai Noel, né? E quantos não estavam à espera? Então, eu senti de tirar uma carta do nosso baralhinho sistêmico. Aqui. Sinto muito, me perdoe, eu te amo, sou grato. Por quê? Por causa do julgamento. A partir do momento que eu tiver empatia pelos meus pais, que eu tiver empatia pelos meus ancestrais, o que eu faria se eu estivesse no lugar deles? Será que eu seria tão boa o suficiente para julgar eles? Né? Ou eu ia fazer bem pior? Porque quem julga faz pior, né? Quando eu estou julgando, estou fazendo pior. Porque além de tudo, estou apontando o dedo. A partir do momento que eu olho com amorosidade e me coloco no lugar do outro, eu posso seguir bem leve, dizendo assim, não queria estar carregando aquela cruz. Porque além da cruz ainda há o julgamento. A partir do momento que eu olho com amor, eu posso seguir adiante. Quem sabe eu posso dar a mão para ajudar o outro a seguir adiante, né? E os dois destinos ali foram solucionados, né? No final, tudo acabou bem e provavelmente, né, no filme, depois eles ficaram juntos. Foi um final feliz. Assim Não, que a gente espera para a nossa vida. De poder dizer eu te amo, né? Acredito que essa frase ele nunca disse para ninguém, né? Nem para mãe, falava para cachorro, mas ali havia uma inversão, né, de ordem. E quantas pessoas projetam no animal, né? O filho perfeito, o relacionamento perfeito, por não conseguir seguir adiante. Aí fica uma reflexão também. Será que você está projetando no teu animalzinho tudo que você precisa para se preencher? Ele não vai conseguir preencher esse vazio que existe, enquanto não curar as feridas, né? Aí já tem aquele outro filme, né, Eliane, Nossa, que você falou do chorei um monte. cachorrinho. Não é do Procura esse Ela falou isso Gonque. assim. Conker. Isso. Conker. Gonker. Gonque. É. Nossa, chorei um monte. Vou Eu não tentar ver assisti essa também. semana. Eu comecei a assistir, depois parei. Ele é uma história real. Então é importante nós olharmos com muito carinho para a nossa vida, para o nosso dia a dia, para os animais que nós temos também, né? Porque eles também entram a serviço da vida, por vezes adoecem, você não sabe por quê. Mas se eles adoecem, eles têm algo para mostrar. E geralmente tem algo errado no nosso meio familiar. E eles se colocam a serviço. Tem uma cliente para eles, né? que ela tem uma criação de cachorros. E é lindo olhar porque ela está devolvendo muitas vidas e levando muita alegria a muitas famílias. Ela tem um histórico familiar assim foi bem pesado. E ela vem como aquela que vem trazer alegria de novo às famílias, trazer alegria, né? Então, tudo há um porquê em nossa vida, na vida do outro. Eu não sou única, né? Eu preciso olhar para o outro também. Meninas, se tiverem mais alguma colocação. Não, acho que sobre o filme a gente já explorou bastante. Depois vem novas percepções, né? Porque vai vindo os flashes, os insights. Mas Então, gratidão a todos. eu acho que sobre o olhar sistêmico é isso mesmo, né? É a partida daquela criança, é a culpa, é aquele vazio
interior de cada um, né? O vazio existencial que eles buscavam. Eu acho que, eu acho assim, esse foi o ponto fundamental, que foi preenchido depois que realmente eles soube da história, né? Das emoções, do sentimento do pai e da mãe. Gratidão, meninas. Gratidão pela disponibilidade de ambas. Gratidão a todos vocês que assistiram e que vão assistir. Uma excelente semana a todos. Para vocês também. Até. Até o próximo. Tchau. Gratidão, boa noite a todos, boa noite a todos que estão, né, acompanhando nós, aqueles que vêm depois. Boa noite, Flávia, boa noite, Elaine. Boa noite. Deus abençoe cada uma. Boa noite Tchau. também. Tudo de bom. Tchau.